Meu nome é Mariana, sou enfermeira há mais de uma década e moro em São Paulo, capital. Ao longo da minha carreira, presenciei situações de cortar o coração, vivi momentos de extrema pressão e aprendi a lidar com a dor alheia, mas nenhum treinamento, nenhuma experiência prévia me preparou para o que vivi naquela noite. Era um plantão como tantos outros, até que fui chamada para ajudar um paciente que dizia estar passando mal no banheiro. Entrei sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Em segundos, tudo mudou. O olhar dele, a postura. Quando percebi, estava encurralada, sem saída. Aqueles minutos pareceram horas. Pela primeira vez, eu, que sempre fui o apoio dos outros, estava completamente vulnerável. O que vivi naquele banheiro deixou marcas que carrego até hoje, físicas, emocionais e profissionais. Foi ali que minha visão sobre a profissão mudou para sempre. Era uma noite abafada de sexta-feira, típica do final do verão em São Paulo. Eu estava no meu terceiro plantão seguido, os olhos cansados, os pés doendo dentro do tênis e a cabeça já pedindo descanso. A UPA estava cheia, lotada de gente tossindo, sentindo dores, famílias aflitas, médicos correndo de um lado para o outro. Mesmo assim, eu seguia no automático, fazendo o melhor que podia. Entre as fichas que me passaram naquela noite, havia a de um paciente que tinha chegado há pouco, com sintomas leves, aparentemente sob controle. Um homem de 38 anos, segundo o cadastro. Estava lúcido, caminhando normalmente, e não aparentava estar em situação grave. Lembro que ao chegar para atendê-lo pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso estranho, que na hora me causou um desconforto breve, mas que tentei ignorar. Afinal, não estamos ali para julgar sorrisos. Perguntei os sintomas, medi a pressão, examinei a frequência cardíaca, e tudo estava dentro da normalidade. Conversava muito, tentava puxar assunto o tempo inteiro, fazia perguntas sobre minha rotina, minha idade, até se eu era casada. Tentei manter a postura profissional, como sempre faço, respondendo apenas o essencial e voltando rapidamente para a função. Encaminhei ele para uma área de espera, já que não havia urgência. Até ali, parecia apenas mais um paciente querendo atenção em uma noite qualquer. Cerca de uma hora depois, ele voltou a acionar a enfermagem, alegando que estava com fortes dores abdominais e que precisava de ajuda para ir ao banheiro. Fui chamada porque os outros estavam ocupados. Peguei uma luva, um copo coletor de urina e fui acompanhá-lo. Era um procedimento comum. Muitas vezes os pacientes sentem desconforto para urinar ou se sentem tontos, e é papel do enfermeiro acompanhar. Fomos caminhando pelo corredor e lembro de sentir um leve incômodo, como um pressentimento, algo dentro de mim dizendo que algo estava errado, mas segui. Chegando ao banheiro, ele entrou e disse que precisava de ajuda para se equilibrar. Disse que estava tonto. Eu entrei, como já havia feito com tantos outros pacientes antes, sempre com cuidado e respeito. Foi quando ele fechou a porta. A forma como ele trancou, o clique seco da fechadura, soou como um alarme dentro de mim. Olhei para ele e vi o sorriso. Aquele mesmo sorriso da triagem, só que agora com outro significado. Senti um frio na espinha. Meu coração disparou. Perguntei o que estava fazendo, pedi para abrir a porta, mas ele apenas me encarava. Aqueles segundos, que pareciam uma eternidade, marcaram o início do pior momento da minha vida. Desde o momento em que coloquei os olhos nele, algo me incomodou. Era difícil explicar. Ele parecia calmo demais, com um jeito que beirava a provocação. Eu já havia atendido tantos homens na mesma faixa etária, e a maioria se mostrava agradecida, tímida ou, no mínimo, respeitosa. Mas ele não. Havia uma autoconfiança esquisita em cada gesto, um olhar demorado, um tipo de presença que parecia querer ultrapassar limites invisíveis. No início, tentei racionalizar. Afinal, a gente lida com todo tipo de personalidade. Talvez fosse só mais um homem tentando disfarçar nervosismo com conversa fiada. Mas mesmo assim, meu corpo sentia o alerta. Era como se meu instinto gritasse baixinho. Quando ele chegou na sala de triagem, o comportamento já não era comum. Falava demais, tentava fazer piadas, dizia coisas como "você devia sorrir mais" ou "com uma enfermeira bonita dessas". Até dá gosto ficar doente. Eu estava cansada, com muita gente para atender e preferi ignorar. Dei respostas neutras, mantive a postura, fiz o atendimento de forma técnica e rápida. Às vezes, o que queremos é apenas passar por mais um atendimento sem conflito, mas os sinais estavam lá. Ele se inclinava demais quando falava comigo, abaixava a voz de forma forçada, como se tentasse criar um clima íntimo. Até mesmo quando me entregou a ficha preenchida, tocou na minha mão de forma desnecessária, como se quisesse prolongar o contato. Eu retirei a mão rapidamente, como sempre faço em situações assim, e segui o protocolo. O que mais me incomodava era o olhar dele. Aqueles olhos me examinavam como se eu fosse
algo a ser conquistado, como se estivesse em algum tipo de jogo. Não era só incômodo, era invasivo. Um olhar que não parava nos olhos, mas descia, avaliava, julgava. Mesmo assim, como tantas outras vezes, fiz o que precisava e segui em frente. A UPA cheia, os corredores tumultuados. Não havia tempo para pensar em um único paciente por muito tempo. Só que ele não me deixava esquecê-lo. Voltou a chamar diversas vezes para pequenas coisas. Precisava de uma manta, depois pediu água, depois disse que a maca estava desconfortável. Cada vez que eu ou outra colega nos aproximávamos, ele forçava algum contato. Eu notei que ele evitava pedir para os enfermeiros homens. Sempre esperava uma mulher se aproximar. E o modo como ele falava era como se testasse até onde poderia ir sem ser repreendido. Sempre educado, sempre sorrindo. Mas por trás da fala mansa, havia algo perturbador. A gota d'água foi quando ele pediu ajuda no banheiro. O modo como ele olhou nos meus olhos ao fazer o pedido foi diferente. Não era um pedido comum, era uma armadilha disfarçada. E eu, por instinto profissional, fui. Ainda tento me perdoar por não ter escutado meu corpo naquele momento. Porque, agora eu sei, meu corpo já sabia. Ele me alertou desde o primeiro segundo. Eu apenas escolhi ignorar. O momento em que percebi que estava presa ali dentro foi como se o tempo tivesse se diluído. Eu batia na porta, gritava, pedia ajuda, mas minha voz parecia abafada pelas paredes frias do banheiro. Ele ficava entre mim e a saída, os braços estendidos, bloqueando qualquer tentativa de escapar. Cada segundo era um peso, cada gesto dele era uma ameaça silenciosa. Ele não precisou levantar a mão, mas sua presença, sua proximidade, o modo como me encarava, tudo isso já dizia o suficiente. Eu estava em perigo. Comecei a tentar manter a calma. Respirei fundo, tentei conversar, perguntei o que ele queria. Não queria provocá-lo. Queria entender como sair dali. Ele ria, como se estivesse brincando, como se minha aflição fosse uma piada particular. Enquanto isso, do lado de fora, o plantão seguia. Pessoas iam e vinham e ninguém imaginava o que estava acontecendo naquele banheiro. Em frações de segundos, 1000 pensamentos me atravessavam. Será que alguém vai ouvir? Será que ele vai me machucar? Será que vou sair viva daqui? O barulho da torneira sendo aberta, o som do meu crachá batendo contra a parede quando fui empurrada para trás, tudo parecia surreal. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, assistindo aquilo de longe. Uma parte de mim ainda se recusava a acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu gritava o mais alto que podia, batia na porta, chutava, mas ele se aproximava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não era só a ameaça física, era a sensação de que eu havia perdido completamente o controle da situação. Foi nesse momento que minha força interior surgiu. Aquela força que vem quando o corpo entra em modo de sobrevivência. Lembrei do rádio preso no meu bolso, o único elo entre mim e o mundo fora dali. Sem ele perceber, enquanto mantinha o olhar fixo em mim, consegui apertar o botão lateral e acionar o microfone. Não sabia se alguém ouviria, mas murmurei as palavras: "Preciso de ajuda. Banheiro 2. Repeti 1, 2 vezes. Foi tudo muito rápido. Ele percebeu. Tentou arrancar o rádio, mas naquele instante eu já estava em estado de alerta total. A sorte, ou talvez um milagre, é que a técnica de enfermagem do outro turno já havia notado minha ausência. Mariana, minha colega, sabia que eu havia ido atender o chamado daquele paciente e começou a estranhar minha demora. Quando ela ouviu pelo rádio aquela frase meio sussurrada, correu direto para o banheiro. A porta estava trancada. Ela bateu, chamou meu nome. O pânico tomou conta do lado de dentro e de fora. A movimentação chamou a atenção da equipe toda. Vieram seguranças, outros enfermeiros, médicos. Começaram a bater com força na porta, a gritar. E foi aí que o agressor hesitou. Por alguns segundos, ele ficou parado, confuso, como se estivesse tentando decidir o que fazer. E nesse intervalo, eu me afastei o máximo que pude, tentando manter uma distância segura até que arrombassem a porta. Quando finalmente abriram, ele tentou fingir que nada havia acontecido. Disse que eu tinha passado mal, que ele só tentava ajudar, mas meu rosto dizia tudo. Eu tremia, chorava, mal conseguia falar. Bastou um olhar para minha equipe e entender que não era só um mal-entendido, era um trauma. E ali, no meio daquele caos, entre as mãos que me seguravam e as vozes que me perguntavam se eu estava bem, percebi que a enfermagem não é só sobre salvar os outros. Às vezes, somos nós que precisamos ser salvos. Assim que a porta foi arrombada e minha equipe entrou, a cena se partiu em duas realidades. A minha, completamente em choque, e a dele, tentando manter a postura de inocente, como se tudo fosse um mal-entendido. Os seguranças o seguraram imediatamente, o afastaram de mim e o colocaram sob contenção. Ele começou a gritar, a alegar que eu estava
inventando, que ele era apenas um paciente que tentou ajudar. Mas ninguém acreditou, nem precisavam. Meus olhos falavam, meu corpo tremia, meu rosto estava pálido, meu uniforme estava amassado, meu crachá no chão, e eu segurava o rádio com tanta força que parecia colado à minha mão. A enfermeira-chefe acionou imediatamente a direção da unidade e os responsáveis pelo protocolo de emergência. O protocolo foi seguido à risca. Fui levada para uma sala reservada, acompanhada de 2 colegas e de uma psicóloga da unidade, enquanto a polícia era chamada. Enquanto isso, o agressor foi mantido em uma sala isolada, sob vigilância. Naquele momento, eu mal conseguia organizar meus pensamentos. Estava em estado de choque. O choro vinha em ondas e meu corpo parecia pesado, como se cada célula estivesse tentando entender o que havia acabado de acontecer. A psicóloga, com muita calma e delicadeza, começou a me orientar sobre os próximos passos. O hospital possuía um protocolo específico para situações de violência contra profissionais de saúde, e esse protocolo foi ativado imediatamente. Fui encaminhada para o setor de emergência para exames de corpo de delito, embora não houvesse ferimentos visíveis. Mas era necessário comprovar o trauma, registrar tudo corretamente para as investigações. A polícia chegou cerca de 30 minutos depois. 2 agentes vieram até mim para colher o primeiro depoimento. Eu ainda tremia. Tentei descrever o que havia acontecido com o máximo de clareza possível, mas minha voz falhava. Mesmo assim, eles foram compreensivos, me trataram com respeito e garantiram que ele seria encaminhado à delegacia para responder por tentativa de abuso e cárcere privado. O mais revoltante foi ouvir mais tarde que ele já tinha passagens por comportamento agressivo em outras unidades de saúde, mas nunca haviam levado adiante por falta de provas. Eu estava sendo mais uma na estatística de mulheres silenciadas pela burocracia e pelo medo. Enquanto tudo acontecia, meus colegas de plantão seguiram cuidando dos pacientes, mas com olhares frequentes na sala onde eu estava. Todos estavam visivelmente abalados. Ninguém esperava que algo assim pudesse acontecer dentro do hospital, onde a missão principal é cuidar, proteger, salvar. Fui afastada imediatamente do plantão, com orientação de repouso, acompanhamento psicológico e suporte jurídico do Sindicato da Enfermagem. Nos dias seguintes, fui instruída a não comentar o caso com ninguém além das autoridades, mas o silêncio doeu. Sentia que precisava falar, precisava gritar, precisava contar ao mundo o que havia me acontecido, não por vingança, mas por sobrevivência, porque se aquilo aconteceu comigo, poderia acontecer com qualquer outra enfermeira. E a cada dia que passava, a lembrança daquele banheiro me sufocava. Foi nesse momento que decidi buscar ajuda profissional fora do ambiente hospitalar. Psicólogos especializados em traumas, grupos de apoio a mulheres, advogados especializados em violência institucional. O processo de recuperação seria longo, doloroso, mas eu precisava começar, porque apesar de toda a dor, eu ainda estava viva, e isso já era uma vitória. Eu sempre soube que a enfermagem exigia força emocional. Já havia segurado a mão de pacientes que davam seu último suspiro. Já havia abraçado mães que perderam seus filhos. Já havia passado noites inteiras sem comer, sem sentar, apenas correndo contra o tempo para salvar vidas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ser a vítima. Eu, que sempre estive no controle, que orientava, que acalmava, de repente me vi despedaçada por dentro. Não sabia se chorava, se gritava, se corria. Só sabia que algo dentro de mim havia se quebrado. Nos dias seguintes, cada lembrança me feria. Fechar uma porta sozinha causava pânico. Escutar alguém se aproximando pelas costas me fazia gelar. O uniforme que antes me dava orgulho, agora parecia pesar toneladas. Era como se minha armadura tivesse sido arrancada. Me sentia nua, desprotegida, traída pelo ambiente onde me sentia segura. Passei a questionar tudo. Meu trabalho, minha vocação, minha força. Será que valia a pena continuar? As noites eram as piores. Eu deitava, mas não dormia. Revivia cada segundo daquele dia. O som da tranca, o cheiro do banheiro, a sensação de impotência. Às vezes, acordava suando, com o coração disparado. Outras vezes, simplesmente chorava em silêncio, sem saber como organizar a dor. Eu queria voltar no tempo. Queria ter dito, não vou sozinha. Queria ter escutado o meu instinto. Mas ao mesmo tempo, me lembrava de que a culpa nunca foi minha. Ele escolheu fazer o que fez. Eu apenas fui enfermeira. Estava cumprindo meu dever. A raiva também fazia parte do processo. Raiva da impunidade, raiva do silêncio, raiva do sistema que tantas vezes encobre, desacredita ou minimiza relatos como o meu. Recebi apoio, sim, de colegas e da gestão, mas também ouvi sussurros nos corredores. Será que ela não exagerou? Mas ele não chegou a bater nela. Essas frases me dilaceraram.
exageravam, porque ninguém entendia que o abuso não precisa ser físico para ser real. A violência está no gesto, no olhar, na intenção de submeter o outro ao medo. Fui passando por estágios emocionais como quem atravessa um campo minado. Um dia me sentia forte, no outro, derrotada. Um dia queria denunciar para o mundo inteiro, no outro só queria desaparecer. O acompanhamento psicológico foi essencial. Fui aprendendo, pouco a pouco, a resgatar minha identidade, a entender que não era só uma enfermeira marcada por um trauma, mas uma mulher com direito à dignidade, à justiça, à voz. Também aprendi a acolher minhas emoções, a não me culpar por sentir medo, raiva ou tristeza. Cada lágrima que derramei foi um passo de cura. A dor me ensinou sobre limites, sobre empatia e principalmente sobre coragem, porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E foi isso que fiz. Mesmo com o coração partido, continuei lutando por mim. É curioso como o olhar de uma pessoa pode dizer mais do que 1000 palavras. No momento em que entrei naquele banheiro, antes mesmo de a porta se fechar, os olhos dele já me diziam algo. Não era dor, não era desconforto físico como ele alegava. Era algo mais sombrio, mais direto, como se estivesse analisando cada reação minha, como um predador observa sua presa. E depois, quando a porta se fechou e ele me encarou em silêncio, vi nos olhos dele uma mistura de satisfação e dominação. Ele não precisava gritar, ameaçar ou partir para cima imediatamente. O olhar já dizia: aqui, agora, você está sob meu controle. Durante anos na enfermagem, aprendi a interpretar olhares, o de um paciente desesperado, o de alguém que está partindo, o de quem não tem mais força, mas aquele olhar era novo, era desumano, era como se ele estivesse brincando com meu medo. Eu tentei desviar, tentei fingir que não estava intimidada, mas ele percebeu. E quanto mais percebia, mais gostava da sensação de poder. Era visível. Aqueles segundos antes do caos foram um jogo psicológico, em que ele me testava e eu tentava entender o que estava acontecendo. Mas no fundo, eu já sabia. Algo terrível estava prestes a acontecer. E o que mais me assombra até hoje é lembrar do olhar dele quando a porta foi arrombada. Ele virou para mim por um instante e não havia medo. Havia frustração. Ele parecia decepcionado, como quem perde uma oportunidade. Não pediu desculpas, não demonstrou arrependimento. Apenas recuou como se tudo fosse uma encenação mal compreendida. Como se ele acreditasse que tinha o direito de me encurralar, de me manipular. A frieza nos olhos dele me acompanhou por semana. Sempre que fechava os olhos, era aquilo que eu via. Não os gritos, não a confusão, mas aquele olhar fixo, penetrante, que dizia: você é só mais uma. Os psicólogos me explicaram depois que esse tipo de olhar é típico de agressores com comportamento manipulador. Pessoas que testam limites, que vivem da sensação de dominar e que, infelizmente, muitas vezes passam despercebidas porque são cordiais, educadas, comunicativas. Ele soube como agir desde o início, criou uma imagem de paciente simpático, pediu ajuda da maneira certa, esperou o momento em que eu estivesse sozinha, mas os olhos dele sempre traíram sua verdadeira intenção. E eu vi, eu senti, só não consegui reagir a tempo. Por outro lado, houve também um outro olhar que me marcou profundamente, o olhar dos meus colegas ao me resgatarem. Olhares de pânico, de incredulidade, mas também de amor. Eles me enxergaram como vítima, mas também como ser humano. E foi esse contraste entre o olhar do agressor e o olhar da minha equipe que me ajudou a não enlouquecer. Porque, mesmo em meio ao trauma, ainda havia pessoas ali que me enxergavam com verdade, com respeito, com empatia. E isso me fez perceber o quanto o olhar pode curar ou destruir. O olhar dele me feriu, me marcou, me fez desacreditar nas pessoas. Mas os olhares de acolhimento me reergueram. Aos poucos, fui aprendendo a olhar no espelho de novo sem sentir vergonha ou medo. Fui voltando a me ver não como vítima, mas como sobrevivente. Porque quem sobrevive a um olhar como aquele, sobrevive a qualquer coisa. O ponto de maior tensão daquela noite não foi quando ele trancou a porta. Não foi quando me encurralou. Foi quando eu percebi que ninguém vinha. Que meu grito, minha voz, meu socorro, tudo parecia inútil. Naquele instante, fui tomada por uma sensação profunda de desespero. O mundo lá fora seguia girando, e eu estava ali, presa, com alguém que via meu pânico como diversão. O tempo se dilatava, os
segundos pareciam horas. Eu ouvia os sons da UPA, campainhas, passos, pacientes chamando, e aquilo me torturava. Como algo tão horrível podia estar acontecendo num lugar tão movimentado e ninguém notar? Esse foi o ponto mais baixo. Me senti invisível, desprotegida. Quis gritar mais alto, mas minha garganta já doía. Quis me mover, mas meu corpo estava paralisado de medo. Ele ainda não havia encostado fisicamente em mim, mas o terror psicológico que exercia era sufocante. E foi nesse momento que senti que podia perder completamente o controle. Me veio um pensamento desesperador. Talvez eu não saia viva daqui. Talvez ele vá além. Eu não sabia o que esperar. Não sabia o que ele era capaz de fazer. E essa incerteza era aterrorizante. Foi nesse ponto que algo dentro de mim se revoltou. Uma voz interna gritou mais alto que o medo: "Reaja!" E foi aí que lembrei do rádio preso ao meu bolso. Lembro como se fosse agora. Meus dedos trêmulos tentando alcançá-lo sem chamar atenção. Foi como se uma fagulha de lucidez atravessasse o pânico. Apertei o botão de emergência. Sussurrei o que consegui. A voz saiu baixa, fraca, mas carregada de desespero. "Preciso de ajuda. Banheiro 2. E repeti. De novo. A esperança era mínima, mas eu precisava tentar. Segundos depois ele percebeu. Tentou tirar o rádio, me segurou pelo braço, e naquele momento, o medo virou fúria. Gritei com tudo o que tinha. Usei meu corpo para me afastar. Foi o bastante para chamar a atenção do lado de fora. Ouvi batidas, vozes, meu nome sendo chamado. Aquilo me deu forças. A porta balançava. Gritavam para abrir, e ele hesitava. Ficou imóvel. Me olhava com raiva agora. A brincadeira tinha acabado. Ele sabia que tinha perdido o controle. E eu, mesmo em pedaços, sabia que estava sendo ouvida. A porta caiu com um estrondo. Minha equipe entrou. Ele recuou, tentando parecer inocente, mas era tarde. Me viram encolhida no canto, com os olhos arregalados, os ombros tensos. Naquele momento, chorei como nunca havia chorado na vida. Um choro de medo, de alívio, de raiva, de vergonha, tudo misturado. Fui amparada por mãos que me conheciam, que sabiam quem eu era, que entendiam minha dor. Não precisei explicar, bastava me olhar. A virada aconteceu ali, quando percebi que não estava sozinho, que meu desespero tinha ecoado, que alguém tinha escutado, e que, apesar da dor, eu havia feito tudo o que podia para sobreviver. Foi a partir daquele momento que, mesmo sem saber, comecei a me reconstruir. Depois daquele dia, nada mais foi como antes. O hospital continuava o mesmo, os corredores, os uniformes, as sirenes, os pedidos de ajuda, mas eu já não era a mesma. Algo em mim havia mudado. Era como se parte da minha alma tivesse sido arrancada e agora eu tivesse que aprender a viver com esse buraco. Cada canto da unidade trazia uma lembrança. O banheiro, claro, mas também o corredor onde caminhei tremendo. A sala de emergência onde fui acolhida. Até mesmo o armário onde guardei meu crachá naquele dia. Tudo carregava um peso emocional imenso. O mais difícil foi entender que eu tinha direito de me sentir mal, porque por muito tempo eu pensei, mas ele não me agrediu fisicamente. Eu consegui sair. Por que estou tão destruída? E foi na terapia que ouvi a frase que mudou meu processo de cura. O trauma não depende da intensidade do ataque, mas da profundidade da ferida. E minha ferida era profunda. Era a sensação de ter sido invadida, violada psicologicamente, desrespeitada como mulher e como profissional. Comecei a ver a enfermagem com outros olhos. Antes eu achava que nossa missão era apenas cuidar dos outros, garantir que cada paciente recebesse atenção, carinho, dignidade. Mas aprendi, da forma mais dura possível, que também precisamos cuidar de nós, que estamos expostas, vulneráveis, e que não é fraqueza pedir ajuda, exigir respeito, ou até mesmo se afastar para se recompor. A força não está em continuar como se nada tivesse acontecido, mas em reconhecer a dor e dar a ela o espaço necessário. Meus colegas foram fundamentais nesse processo. Houve abraços silenciosos, mensagens de apoio, até flores deixadas discretamente no meu armário. Esse carinho me mostrou que, apesar do horror vivido, ainda havia humanidade. Ainda havia pessoas que entendiam, que validavam minha dor, que me lembravam diariamente: você não está sozinha. E isso foi essencial. Passei a participar de grupos de apoio a profissionais de saúde vítimas de violência. Ouvi histórias parecidas, às vezes até piores, e percebi que o silêncio era nosso inimigo comum. Por medo de julgamento, por vergonha, por pressão, muitas mulheres, e até homens, se calam. E foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ficaria calada. Contaria minha história. Não por exposição, mas por transformação. Porque se a minha dor pudesse servir para alertar, para proteger, para encorajar alguém, ela teria um propósito. Aprendi também que justiça emocional é tão importante quanto a jurídica. Sim, o processo
processo contra o agressor seguiu, e eu acompanhei tudo. Mas mais do que uma condenação legal, eu precisava me reconectar comigo, com minha essência, com minha coragem, com minha vocação. E foi nesse reencontro que descobri uma versão de mim que eu nem sabia que existia. Uma mulher mais forte, mais empática, mais consciente do seu valor. No fim, a lição que ficou é que a enfermagem precisa ser protegida, que somos mais que profissionais de jaleco. Somos gente que sente, que sofre, que precisa de apoio, e que por trás de cada atendimento há uma história, uma luta, uma vida. A minha quase foi silenciada, mas escolhi transformá-la em voz. O desfecho daquele episódio não foi uma linha final, foi o início de um novo capítulo, mais consciente, mais realista e, acima de tudo, mais firme. O agressor foi levado à delegacia, processado por tentativa de abuso, constrangimento ilegal e cárcere privado. Ainda aguardo a decisão final da justiça, mas, sinceramente, o que me importa agora é outra coisa, minha paz interior. Levei meses para reconstruir meu emocional. Foram sessões de terapia, noites mal dormidas, crises de ansiedade e, em alguns momentos, a sensação de que jamais voltaria a ser quem eu era. Mas, com o tempo, entendi que talvez essa não seja uma perda, talvez seja uma evolução, porque hoje sou outra, mais forte, mais ciente dos meus limites e mais disposta a lutar não só por mim, mas por tantas outras mulheres. A enfermagem me deu muito, me ensinou sobre humanidade, empatia, superação, mas também me mostrou que nossa categoria ainda é invisibilizada quando se trata da nossa segurança. Somos treinadas para salvar vidas, mas ninguém nos ensina a nos proteger da violência disfarçada de educação, dos assédios que vêm em tom de brincadeira, dos olhares que invadem, das mãos que se estendem onde não devem. Ninguém nos prepara para quando o perigo vem de onde menos esperamos, de quem deveria estar sendo cuidado. Hoje, voltei a trabalhar, com cicatrizes, sim, mas com a cabeça erguida. Não foi fácil entrar novamente em um banheiro com um paciente, mesmo que acompanhado. Não foi fácil vestir o uniforme e enfrentar olhares de quem sabia o que aconteceu. Mas eu fiz, porque a vergonha não era minha, nunca foi. E porque minha história não será manchada por um agressor. Será marcada pela minha capacidade de seguir, de resistir, de transformar dor em coragem. Decidi compartilhar meu relato não para chocar, mas para alertar. Para que gestões hospitalares repensem protocolos. Para que colegas não tenham medo de escutar seu instinto. Para que pacientes saibam que sim, há limites. E que ultrapassá-los terá consequências. Somos profissionais, mas antes disso, somos seres humanos. Merecemos respeito, acolhimento e segurança. Encerro esse vídeo com um pedido. Se você trabalha na saúde, proteja-se. Se você conhece alguém que já viveu algo parecido, acolha. E se você nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer dentro de um hospital, reflita, porque infelizmente acontece. E o silêncio só alimenta esse ciclo de dor. Eu escolhi falar, escolhi transformar meu grito em palavra. Minha história agora é pública. Não por fraqueza, mas por força. Porque no fim das contas, ser enfermeira é mais do que cuidar. É também ser voz. E eu sou. Eu sou Mariana. Sou enfermeira. Sou sobrevivente. E minha história importa.